Olá, esse é o canal Destino Belin e eu sou o Mauro Feller. Hoje é dia 31 de outubro, dia de se celebrar a Reforma Protestante. Justamente há 514 anos, Martinho Lutero pregava suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, que fica a apenas 100 quilômetros aqui da cidade de Belin. E hoje também é o primeiro aniversário do canal Destino Belin. Justamente há um ano eu estava aqui nessa praça contando a história dessa catedral que está aqui atrás, a Catedral Protestante de Belin. O fato é que no decorrer desse ano, o que aconteceu foi que o canal mudou muito de roupagem e formato. E quem colaborou para isso e para que o canal alcançasse o status que tem hoje foi justamente você. Eu gostaria, portanto, de agradecer você que, por fim, comentou, compartilhou os vídeos que eu produzi aqui no canal e, sobretudo, porque me motivou a continuar com esse projeto. E como forma de celebrar esse primeiro ano do canal e ainda de quebra trazer o tema Reforma Protestante, eu resolvi contar como Martinho Lutero foi um importante ator para o desenvolvimento do idioma alemão moderno. Isso mesmo, se não fosse ele ter traduzido a Bíblia para o alemão, talvez o alemão que se fala hoje em todo o país não existisse. Mas fique aqui para saber um pouco mais dessa história, que é uma das mais importantes da história da Alemanha. Há exatos 504 anos, Martinho Lutero pregava suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Dentre elas, havia uma que colocava em xeque o poder da Igreja Católica. A salvação da alma não se dava por meio da compra de indulgências, as quais são o perdão concedido pela autoridade eclesial para a absolvição de pecados, prática bastante corrente à época, mas através de Jesus Cristo. Por conta dessa afirmação bombástica, Lutero acabou sendo convocado em 1521, ou seja, há 500 anos, a ir a Worms para, diante do Papa Leão X e do imperador do Sacro Império Romano Germânico Carlos V, negar suas palavras heréticas. A Dieta de Worms se deu no dia 18 de abril daquele ano e foi em vão, já que o monge agustiniano não voltou atrás em nada do que havia tornado público. A partir desse momento, Lutero corria risco de vida. Em seu caminho de volta a Erfurt, ele acabou sendo sequestrado por 5 cavaleiros encapuzados a mando do príncipe eleitor da Saxônia, Frederico o Sábio. Ele foi levado, na verdade, para a cidade de Eisenach, na fortaleza de Wartburg. Eu quero que vocês entendam que Frederico o Sábio não tinha interesse em matar ou executar Lutero. Pelo contrário, ele se simpatizava e muito com as ideias do monge agustiniano. Ele, na verdade, concedeu, portanto, esconderijo à fortaleza de Wartburg, inclusive também uma nova identidade a Lutero, que agora passava a ser Junker Jörg. E é nesse afã de 2 anos que ficou na fortaleza de Wartburg, entre 1521 e 1522, que Lutero resolveu então traduzir a Bíblia para o alemão. O fato é que a tradução da Bíblia para Lutero era uma forma de permitir que os indivíduos pudessem chegar a Deus sem qualquer intermediário humano. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é a manifestação de Deus. Então, se a pessoa lê a Bíblia, ela entra em contato direto com Deus. O problema do século XVI, o que não faltavam eram analfabetos. Mas Lutero teve a grande sacada. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele não estava interessado em traduzir a Bíblia para ser lida necessariamente. Claro que para ser lida, mas também para ser ouvida. Isso mesmo. Vocês imaginam que quando um fiel entrava na igreja no século XVI ou século XV, ele entrava, via um padre falando em latim e ninguém entendia nada, bulhufas. Eu imagino que para se entender Deus naquele momento, ou somente as imagens, ou então uma abstração, ou então uma fé incondicional. O fato é que Lutero queria justamente que os sermões pudessem ser agora também falados e pregados em alemão. E esse ato de Lutero vai ser dos mais importantes para fazer unificar e nascer o idioma alemão moderno. Olha, tomem cuidado, eu não estou dizendo que o Lutero fundou o alemão, o idioma alemão moderno. Não, ele simplesmente plantou um germe para o seu desenvolvimento. Porém, não pensem que Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia. E mesmo em 1522, outras 18 Bíblias haviam sido traduzidas e, olhem algo importante, impressas. Sim, décadas antes, a imprensa havia sido inventada por Gutenberg. Agora, por que essas Bíblias não tiveram o mesmo sucesso que a Bíblia de Lutero?
pelo simples fato de que ninguém entendia bulhufas daquilo que estava escrito nelas. Em geral, textos sagrados, quando são traduzidos, devem continuar dizendo aquilo que originalmente dizem. E esses tradutores, por fim, traduziram de forma literal do latim para o alemão, palavra por palavra. Imagine eu traduzir uma frase do alemão para o português agora para vocês de forma literal. Por exemplo, a frase Ich hab die Nase voll. E daí eu digo que isso significa eu tenho o nariz cheio. Cheio do quê, gente? Isso não faz sentido nenhum para a gente. Pois bem, agora e se eu disser para vocês que essa frase significa eu estou farto disso? É justamente essa a lógica que usou Lutero na sua tradução, em comparação aos outros tradutores que, por fim, não tiveram sucesso com suas Bíblias. Ele simplesmente levou em consideração o alemão falado para conseguir o seu feito. Mas é aí que mora um outro pequeno problema. A Alemanha em que Lutero viveu foi a do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico era dividido em numerosos territórios individuais. Nesta Alemanha, que já não existe mais, havia reinos, condados, principados, eleitorados, bispados, etc. E essa fragmentação política e regional do território alemão também se manifestava como fragmentação linguística, ou seja, em cada um desses territórios falava-se um dialeto germânico totalmente distinto. Esses dialetos, por sua vez, eram agrupados em 3 grupos linguísticos. O Niederdeutsch, Nida significa baixo, mais ao norte, pois o norte da Alemanha é todo composto de planícies. O Oberdeutsch, dos Alpes até a região do rio Mainz, Ober significa alto. E o Mitteldeutsch, entre o rio Mosel até a região de Dresden, entre as regiões do Nieder e do Oberdeutsch. O que para um morador do sul da Alemanha era um Dachas, para aquele que vinha do norte era um Kat, ou seja, um gato. Digamos que não era tão fácil que os alemães se entendessem, não. Vejam, Kat e Dachas não tem nada a ver uma palavra com a outra. Mas chegou Lutero, e parece que ele justamente viveu em lugar e hora perfeitos para disseminar as suas ideias, a Bíblia traduzida e concorrer para o início da unificação do idioma alemão. Primeiro porque havia sim um alemão padrão, resultado do esforço de territórios como o da Áustria e da Saxônia para unificar os dialetos alemães e assim facilitar o comércio suprarregional, ou seja, entre as regiões do Império Alemão. Não era falado, mas se tratava de um alemão, digamos, oficial. A invenção da imprensa permitiu a distribuição de livros em massa, por exemplo. Na década de 1520, Lutero já havia vendido 10.000 cópias do Novo Testamento em toda a Alemanha. A princípio, cidades como Strasbourg e Augsburg precisavam receber, junto com as Bíblias que chegavam a eles, glossários que explicassem umas palavras estranhas que eles não entendiam, que não eram comuns nas regiões do oeste e do sul da Alemanha. Agora, olha que interessante, já Lutero viveu na Saxônia, e a Saxônia, na época de Lutero, acabou recebendo migrantes alemães de todas as partes. Então, eram dialetos do norte, sul, leste e oeste que se misturaram e acabaram formando digamos, um idioma médio, né, uma linguagem média entre todos os alemães. De qualquer maneira, quanto mais Bíblias de Lutero eram distribuídas por toda a Alemanha e quanto mais tempo elas eram lidas, acontecia que suas expressões se tornavam nativas até para quem não vivia na Alemanha Central. Já não era tão difícil para pessoas, por exemplo, que viviam no sul da Alemanha, entender palavras como Hügel, Peitsche ou Lippe. Para eles, essas palavras eram, na verdade, Bühl, Geißel e Lefze. Mas eles já começaram a ler a Bíblia e, portanto, se acostumaram e se familiarizaram com essas novas expressões. Sem contar que Wittenberg queria alcançar também mercados fora da Alemanha Central e, para isso, necessitava padronizar um idioma que fosse entendido em diferentes partes da Alemanha, que não onde vivia Lutero. Isso não só em termos dos significados das palavras, mas também de sua ortografia e sintaxe. Olha só que interessante, palavras como Sohn e Ohne, que hoje a gente conhece no alemão com H, não tinham originalmente. Então esse H foi inserido para justamente padronizar a escrita alemã. Palavras como Sonne e Krone não tinham E em seu final e ganharam isso à época de Lutero. E as palavras das, eu digo aqui o pronome neutro das e o conectivo, a conjunção das, se escreviam igual, um S só ao final. Para justamente diferenciar essas duas palavras, acrescentou-se um S a mais na conjunção.
De novo, não dá para dizer que Martinho Lutero fundou o idioma alemão moderno. Não, isso não, ele só lançou uma semente para isso. Agora, depois dele, mais pessoas passaram a falar e ler esse alemão que ele criou na sua Bíblia. E também convenções e regras foram desenvolvidas para o melhor entendimento desse idioma que nascia. Agora, vocês têm que imaginar que da Reforma Protestante até o estabelecimento desse alemão moderno são necessários ainda 3 séculos. Só o século XIX é que vai realmente ser o século de um alemão falado em toda a Alemanha. O fato é que Lutero, mais uma vez, ele é um desses responsáveis para que hoje o alemão que se fala na Alemanha seja também aquele que a gente aprende nos livros de Deutsch als Fremdsprache. Até a próxima!